Converso com o deputado Mendonça Prado, vamos chamar assim, né? Hoje ele é advogado, mas acho que todo mundo se chama deputado, né? Mas o currículo dele é vasto, de vereador, passando por secretário de Segurança Pública, pela Assembleia e até a Câmara Federal. Uma larga experiência. E, bom, 2026 está chegando aí. A pergunta é: Mendonça será candidato? Hoje é pré-candidato? Bom dia, Mendonça Prado. Bom dia, Messias Carvalho. Bom dia, Tony. Bom dia, Kel, o conhecido Pesadão. E bom dia especialmente aos seus ouvintes. É uma grande honra participar do programa. Você tem uma bagagem gigante de experiência de vida, né? Chegando, inclusive, a Brasília, né? Chegou em Brasília, diz que se aprende a fazer a política do Brasil. Essa bagagem toda de Mendonça Prado, que foi inclusive secretário de Segurança Pública, eu insisto porque é um cargo estratégico na vida de qualquer cidadão. E eu já ouvi isso e estou lhe perguntando: o que tem feito Mendonça Prado? O que tem feito Mendonça Prado nesses últimos tempos? Olha, eu sou advogado, não é? Mas nos últimos tempos eu vou lhe confidenciar algo, e é até bom falar assim publicamente para que as pessoas saibam. O meu pai, ele teve uma internação ano passado, o ex-deputado Luciano Prado, né? Ele teve uma internação, passou 107 dias hospitalizado e saiu muito fragilizado dessa internação. Ele está com 88 anos. E eu costumo dizer aos meus amigos que a minha principal atividade é ser cuidador de idosos. Porque os meus pais, eles são octogenários e sofrem ambos com mal de Alzheimer. Então eu tenho me dedicado muito, além da minha atividade profissional, à minha família. Estou dizendo isso porque muitas vezes eu sou convidado até para viajar para algum evento e em muitos momentos eu digo que estou impossibilitado, que não dá para compatibilizar. É até uma grande oportunidade para explicar às pessoas e dizer quais são as razões que muitas vezes eu deixo de participar de um evento ou outro. É porque eu estou realmente muito presente cuidando dos meus pais, além das questões das minhas atividades profissionais, que são importantes até para a minha sobrevivência, não é? Acho que satisfaz qualquer curiosidade, né? Cuidar de papai e mamãe é a principal dádiva que um bom homem, que uma boa mulher podem revelar. Um bom ser, né? Cuidar de papai e mamãe. E está advogando agora. Sim. Mas de olho na política, como é que está vendo esse momento político que o Brasil está vivendo? Messias. Depois eu quero entrar nas guerras, sim, que virou meio assim, que uma especialidade de Mendonça Prado. Tenho ouvido você falar sobre essa história da guerra Rússia com a Ucrânia. Quero ver também o que você pensa dessa guerra nossa aqui de tarifaços e tudo mais. Como é que você está vendo o momento político no Brasil? E aí eu quero a experiência daquele que viveu Brasília por alguns anos. Olha, nós temos uma polarização muito forte no Brasil, mas eu acho que um pouco infrutífera para o nosso país, não é? Porque nós temos um debate que não é propriamente um debate ideológico entre liberalismo e socialismo, é mais um debate de grupos políticos, não é? Um que se diz de direita, outro que se diz de esquerda, e fazem um confronto meio que pessoal. Nós não temos um debate ideológico propriamente dito que seja capaz de produzir bons resultados. Nós temos um país que deve 9 trilhões, né? Um país que nós temos aí uma desobediência às leis e à política fiscal, um país que vive em déficit. Então, é uma política, no meu modo de ver, que precisa ser repensada. Eu digo sempre aos amigos que a melhor campanha eleitoral para presidente da República foi a de 1989. Nós tínhamos grandes nomes, grandes líderes políticos, era Mário Covas, Leonel Brizola, Roberto Freire, né? Nós tínhamos o Afif Domingos, nós tínhamos nomes dos mais diversos, vamos dizer assim, perfis ideológicos, e proporcionava à população brasileira grandes alternativas. Hoje nós estamos praticamente somente com 2 alternativas e nós temos que, obviamente, fazer a escolha entre um dos 2 grupos, sem analisar quais são os projetos para o sistema educacional, para o sistema de saúde, para o sistema de segurança pública e assim sucessivamente. Então eu ando
um pouco preocupado com isso, porque de concreto para a população, para melhorar as condições de vida do nosso povo, nós estamos vendo muito pouco. Isso é preocupante. Os temas fundamentais de nação estão sendo deixados ao léu. Cria uma polêmicazinha aqui, outra ali. Vamos discutir a adultização, vamos discutir, mas devido ao Congresso, mas só vai na balada do que se um quer... Quando a imprensa toca, outro, né? Publiciza algo. O outro não quer. Não está se discutindo o futuro do Brasil. Exatamente. Enquanto outras nações, a gente percebe, preocupados estão, não é, com a inovação, com a tecnologia, com o aperfeiçoamento do sistema educacional. A gente está acompanhando aí, por exemplo, nessa guerra comercial dos dias atuais, essa evolução, esse progresso extraordinário que aconteceu nas últimas 5 décadas com a China, por exemplo, né? Tudo motivado pelo fortalecimento do sistema educacional, pelas boas universidades, pelos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, e a imersão, não é, naquilo que é fundamental para os dias atuais, que é a inovação, que é a tecnologia. Infelizmente, os números brasileiros mostram que o rei está nu. Exato. Né? Infelizmente, não estamos investindo como deveríamos na nossa educação. Exato. Um país só se constrói com educação de excelência. Não tem outro caminho, infelizmente. Ainda colhemos aí as estatísticas, não me deixam mentir, números absurdos de analfabetismo. Isso. Agora, nessa briga política dividida, eu quero beber da sua sabedoria jurídica, inclusive. O senhor disse, olha, lamento que as questões do país essenciais para o seu desenvolvimento não estão sendo discutidas. Está mais uma questão ideológica de um lado e de outro, de quem se abraça com esquerda, quem se abraça com direita, e o país meio que na corda bamba. Mas nós temos aí uma cereja desse bolo todo, que se chama Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal. Está meio bagunçada sabe, a tese de Montesquieu de poderes harmônicos independentes. Independentes, mas harmônicos entre si. Está uma bagunça. Como é que o senhor está vendo essa situação? Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que temos um Estado disfuncional, uma sobreposição, não é? Nós estamos vendo muitas vezes o Legislativo querendo ocupar o espaço do Executivo, e aqui eu vou repetir um exemplo que eu tenho dado sempre em palestras, nas entrevistas, que está relacionado à execução do orçamento. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Quando eu era deputado federal, até 2014, né, janeiro de 2015, nós indicávamos, e as emendas não eram impositivas, 2,5% do percentual discricionário do orçamento da União. 2,5%. O país mais rico do mundo naquele período, que são os Estados Unidos, não é? Da América, o Congresso lá indicava 1,5%. Então, no nosso período, 2,5% já era um exagero, uma imoralidade. Hoje, o Congresso Nacional, eles indicam, e as emendas são impositivas, 25% dos valores discricionários. Então, não tem presidente da República que dê jeito nesse país. E eu cito como exemplo as BR-101 e 235, que todo mundo fala que vai fazer a duplicação e todo mundo cobra do presidente. Cobrava do Bolsonaro, cobra do Lula. E às vezes as pessoas me perguntam, nenhum dos dois vai resolver esse problema, porque não tem dinheiro. Tá aí o canal do Xingó, promete-se, muda projeto, não se conclui, não tem dinheiro. É como se fosse uma grande folha de papel, o orçamento, e cada um tira um pedacinho, transforma em confetes, não é? De carnaval, fica todo picado, cada um leva um pouquinho de dinheiro para um canto, para o outro, e as obras estruturantes ficam esquecidas. O país está ingovernável. Ingovernável. Eu vou trazer aqui para ilustrar o que o senhor está dizendo. Na última semana, todos os radares do país silenciaram, né? Foram calados, foram desligados. Por quê? Porque não tem dinheiro. A previsão orçamentária para o funcionamento dos radares era alguma coisa em torno de 463 milhões de reais. No estratificar da aprovação do orçamento para este ano, se destinou 43, 10%. Acabou o dinheiro, os radares estavam desligados. E aí vem uma questão que me chama muita atenção. Vem o Poder Judiciário e manda que sejam ligados. Sim, a empresa vai trabalhar de graça. Quem paga essa conta? Quer dizer, o país está
meio que sem parar agora todos os andares do país, num país em que o trânsito é um genocida. Sim, se mata muito, em termos de mortes liberar geral, violentas. parece que desde ontem estão todos religados. Pois é. Quanto ao Judiciário, e aí eu me refiro especificamente ao Supremo Tribunal Federal, você viu aquele caso, por exemplo, do IOF há poucos dias, né? Me parece que o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, acabou agindo como se legislador fosse, para harmonizar, vamos dizer ali, os atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, mas, segundo os especialistas mais renomados, não cabia ao Supremo interceder, interferir. O Supremo já teve um período muito bom, quando nós não conhecíamos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, as ações dos ministros são comentadas em todos os locais, em todos os lugares. Parece ser bom, mas eu acredito mais na justiça discreta, naquela onde o magistrado é verdadeiramente imparcial, naquela onde o magistrado ele age sem passar para a opinião pública a ideia de que está se manifestando favoravelmente a algum dos lados. Então eu creio que... É a máxima, né? Juiz só fala nos autos. Nos autos, exatamente. Essa semana alguém me perguntou, há alguns anos, Messias, você, não sou tão velho assim, mas vivia uma fase em que você não sabia o nome de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim, sim. Né? Hoje, meu amigo, todo mundo sabe, parentes e aderentes. Pois é. Então eu creio que nós estamos vivendo um momento complexo, um momento difícil, e cabe aos homens públicos desse país uma reflexão, não é, para nós retomarmos, né, essa questão do Estado correto, adequado, com os poderes agindo dentro dos seus limites. Nós estamos ultrapassando e a população, muitas vezes, sem ter a devida compreensão sobre determinados fatos, cobra daqueles que estão de mãos atadas. Por exemplo, eu não fui, eleitor do presidente Lula, mas compreendo perfeitamente quando ele trata de determinados temas explicando que não tem recursos para aplicar. Você veja que sobre isso não há debate ideológico, não há confronto, porque ambos se beneficiam, tanto direita quanto esquerda, eles executam 25% do orçamento. E, para tanto, não há necessidade de fazer uma avaliação se é liberal ou se é socialista. O importante é que o recurso chegue na base, facilitando a reeleição dos nossos legisladores. Desde que sai os 25%, está tudo resolvido. Essa é a realidade. 6h58 agora, hora certa para você não perder a hora. Bom dia, obrigado pela audiência. Você está navegando nas ondas da Rede Rio de Comunicação 102.3 TV Rio, canal no YouTube 6h58. Pode mandar sua pergunta também para meu WhatsApp 981316271. É o orelhão que mais toca na cidade. 981316271. Doutor Alisson comenta aqui, excelente, lúcida entrevista do colega Mendonça Prado, doutor Alisson Leite, um abraço que é para advogado. Messias, você não perguntou ainda se ele é candidato na eleição que está chegando, né? Já tem muita gente se dizendo candidato. Ele vai responder essa pergunta daqui a pouco. Mais uma mensagem, um abraço para você e outro para o também amigo Mendonça Prado, fazendo votos de um efetivo retorno à vida política. Forte abraço de João Santana, doutor João Santana. A audiência nossa querido aqui amigo, doutor João Santana. A nossa audiência aqui é pesada, viu? 159. Um dos ícones da advocacia. Da advocacia, doutor João Santana também. Aqui agradeço a participação. Então vamos responder, né, as colocações aí do ouvinte. Messias, veja, eu voltei a conceder entrevistas falando de guerra. E não sei por que razão, se iniciou esse debate sobre um possível retorno à política, a disputar eleições, vamos dizer assim. Eu tenho sido, inclusive, cobrado por antigos eleitores, pessoas com quem eu tenho uma certa familiaridade. E as pessoas passaram a entrar em contato falando exatamente sobre a campanha eleitoral de 2026. Eu não tenho ainda uma definição, uma decisão. Desejo, tenho vontade, porque eu digo que o político, ele só para quando morre, não é? Porque está no sangue. Veja, eu sou neto de Etelvino Mendonça, que foi prefeito lá de Itabaiana há muitos anos atrás. Meu pai foi vereador, deputado estadual, exerceu mandato por longas datas.
E eu exerci mandato por muitas legislaturas, né, vamos dizer assim. Então eu gosto da política, da atividade política, gosto muito do meu estado, da minha terra, mas disputar eleição exige outras questões, como, por exemplo, a aceitação do eleitorado, né? Eu tenho que primeiro dialogar com aquelas pessoas que me ajudam, que colaboram comigo, os chamados cabos eleitorais, para ver se todos estão realmente dispostos a voltar ativa para que nós juntos possamos participar de uma campanha eleitoral. O desejo, eu quero dizer ao povo que tenho, mas eu ainda não tenho uma definição porque ainda não conversei com todas as pessoas. Estou começando a conversar. O jeito de se fazer política nesse Brasil. Eu vejo muita gente falar mal da política. Ou vejo muita gente também dizer que vai melhorar. Mas o que a gente tem visto nas últimas eleições, em que pese todas as campanhas, inclusive defenderem, né, a seriedade, a moralidade, né, a não compra de votos, se criou a ideia de que financiamento público de campanha deixaria as campanhas menos desequilibradas e menos corruptas. E o que a gente tem visto é a coisa descendo a ladeira. Dá para acreditar na política séria desse país ainda, Mendonça Prado? Olha, eu acho que nós temos a condição de analisar o perfil de cada candidato, não é? Estou falando agora como cidadão, como povo, não é? A gente conhece, principalmente no estado como Sergipe, a trajetória de cada um, o histórico de cada um. A gente sabe como cada um se comporta e como cada um enxerga a política no estado. Então eu creio que, por exemplo, o Mendonça Prado, submetendo o nome à apreciação da população. Eu já fui vereador, já fui deputado, já fui secretário, todo mundo sabe como eu ajo, né? Todo mundo sabe quais são as atitudes que eu posso tomar, a forma como eu devo tomar decisões. Então eu creio que no estado como o Sergipe é até mais fácil de você fazer essa avaliação dos nomes dos candidatos. Lógico que sempre surge alguém desconhecido e a pessoa faz uma aposta, mas é natural que se dê a oportunidade e depois, numa reeleição, as pessoas façam um julgamento. Isso é natural. Quanto a essa questão de recursos públicos, eu confesso que até eu, no primeiro momento, achei que isso poderia melhorar. Lamentavelmente, no nosso sistema político, não dá muito certo. Por quê? Porque o recurso público, ele acaba sendo administrado pelo presidente da agremiação partidária. Geralmente, o presidente da agremiação partidária, ele é um candidato. Então, acaba favorecendo a sua própria campanha eleitoral ou a campanha daqueles que estão mais próximos, não é? E os demais acabam ficando sem recursos para a campanha. Ele não mudou nada. Acaba desvirtuando. Eu acho que até piorou, porque você não... manter os primeiros teus. Até porque você não pode ir em busca da colaboração, da contribuição mais efetiva da iniciativa privada, não é? Porque você fica naquela promessa do recurso público e acaba esse processo sendo desvirtuado, né? Há uma clara distorção e muitos candidatos eles acabam sendo penalizados pela falta de uma justiça no âmbito das próprias agremiações partidárias. Né? Uma questão, deputado Mendonça Prado, uma questão Mendonça Prado, né, porque deputado vereador é advogado e é um ser político. Sergipe hoje, nós temos visto, são números aí, está vivendo uma situação, eu diria, típica e me traz uma preocupação. É uma alegria, mas é claro, não pode... É vigiar e orar, aquela máxima bíblica. Eu acho que é o que o Estado precisa fazer, vigiar mais. Nós temos hoje a fama, né, de ser o Estado mais tranquilo, um dos mais tranquilos do país. Estamos espremidos entre dois quadros de violência gigante que vive. Salvador, dominado pelo crime organizado em larga escala hoje. Alagoas, Maceió, perdida com a bandidagem, e está aqui Sergipe e a máxima é que bandido aqui não se cria. O senhor foi secretário de Segurança Pública. Nós temos hoje essa sensação de segurança muito boa. Sim. Aqui no estado de Sergipe, que pese termos casos, termos crimes também. É inerente à humanidade. Como é que o senhor avalia essa situação atual do estado de Sergipe? Olha, eu gosto muito... É confortável? Causa uma certa... Aumenta a responsabilidade de quem faz segurança pública? Eu gosto muito dessa área de segurança pública, leio muito sobre isso. Tive a honra de ser presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara e fui secretário. Mas, além disso, eu
quero lhe dizer que eu leio muito sobre o tema. Eu digo a todos que segurança pública é uma questão de estrutura do sistema de segurança pública e de outros, a exemplo do sistema prisional, né? Vamos dizer assim. Hoje Sergipe tem um ótimo sistema porque tem também uma excelente estrutura e um extraordinário secretário, um homem experiente, um homem muito competente, que é o Dr. João Eloy. Mas nós temos hoje uma excelente estrutura de segurança pública que vem sendo montada aí há alguns anos. Nós temos um bom contingente policial, coisa que passamos aí quase uma década com o crime tendo aumentos sucessivos em termos de, por exemplo, homicídio por cada 100 mil habitantes. Nós passamos uma década de crescimento. Depois nós tivemos, né, nós estamos vivendo um período em que o crime está caindo, os percentuais estão melhorando substancialmente. Mas por que isso? Porque hoje nós temos delegados em todas as cidades. Nós temos os seus auxiliares, que são agora oficiais de polícia, né, os agentes e escrivães. Nós temos um bom efetivo na Polícia Militar, que está presente em quase todos os municípios, num percentual, em termos proporcionais, excelentes no que diz respeito ao número de policiais para a quantidade de habitantes. E temos um sistema prisional que absorve aqueles que são condenados, aqueles que são presos, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil. Porque nós já vivemos momentos difíceis, quando nós tínhamos, por exemplo, as delegacias de polícia superlotadas de presos, quando a polícia estava presa também, porque não podia fazer o trabalho investigativo, a elucidação dos crimes, porque tinha que tomar conta de preso. Tínhamos também uma polícia que passou longo período com um quadro de policiais já próximo ali da fase de aposentadoria, e isso dificultava. Hoje, Sergipe vive essa tranquilidade. Um dos itens que ressalta isso é que a gente não tem tido, o senhor falou aí da Secretaria de Justiça, a doutora Viviane Pessoa, que é a comandante lá, está mantendo uma situação de tranquilidade que Sergipe conquistou há muitos anos, de não ter fuga das penitenciárias. Sim, exatamente. Nós não temos rebeliões, fugas, porque lá, infelizmente, é o berço da concentração do crime organizado o país afora. Então, nós temos hoje uma política onde você tem uma boa estrutura, uma polícia bem equipada do ponto de vista do armamento, da munição, das viaturas, né? De uma estrutura, claro, você sempre busca melhorar. Mas é confortável, é confortável. Uma situação confortabilíssima. Que bandido aqui não se cria, a turma está preocupada. Tem pergunta aí, meu querido, que é o Matos, o Pesadão. Qual a opinião aí de Mendonça, né, que é jurista, um cidadão que pede, que defende ações de um ou outro país, que não é o que ele mora, contra o nosso país, se ele estaria cometendo o crime de lesa pátria. Olha, pode responder. Ele certamente quer se referir ao caso do filho do Bolsonaro. Vamos ser diretos. Olha, eu não sou muito favorável às manifestações do filho do Bolsonaro sobre essa questão do Brasil, não é? Apesar de ter votado no ex-presidente Jair Bolsonaro. Quanto às questões das medidas adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, eu quero dizer que ele está defendendo o país dele, não é? Os Estados Unidos, muitas vezes as pessoas dizem, olha, aumentou a tarifa em relação aos produtos brasileiros importados do Brasil. Essa tarifa vai atingir o povo americano, obviamente, que nos atinge porque trata-se daquilo que nós produzimos, dos nossos empregos, da nossa economia. Mas para os Estados Unidos, o Brasil representa 1%, não é? Das importações que eles realizam no comércio internacional. Então, primeiro, para responder sendo direto, eu sou contra as atitudes do filho do presidente Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Quanto às questões de relação internacional das atitudes dos Estados Unidos, isso é uma questão que nós temos que agir diplomaticamente, não é? O nosso governo especialmente. Eu acho que essa é uma questão de governo, de Estado, é uma questão de diplomacia. E vale mais
a palavra, as atitudes daqueles que estão no poder do que propriamente dos que estão na oposição ou dos cidadãos. Tudo numa questão ideológica. Exatamente. Com relação às atitudes de Trump, eu tenho dito sempre uma coisa. Ele não está falseando nada. Tudo que ele está fazendo, ele na campanha que ia fazer. Sim, exatamente. Essa é uma coisa bem curiosa e tem que se dizer abertamente. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, Messias. Aqui é o sargento Eri Ronaldo, da DMM. Trabalhei com esse camarada aí, Mendonça Prado, para mim um dos homens mais íntegros na política sergipana. Vou diga-se de passagem do país, tem que voltar urgentemente ao cenário político. E eu acho que ele está de volta, viu? Eu vi Mendonça falando aqui essa semana em Márcio Prato, eu digo, olha o homem aí de novo, olha o homem aí outra vez. Obrigado, Leonardo, um abraço para você, meu querido amigo, ele que é um dos destaques aí da nossa Polícia Militar do Estado de Sergipe. Tem mais perguntas, o Fernando André, também participando aqui do nosso programa, tem mais um áudio? Tem áudio específico. Aqui é Marlene Calori, parabenizando a você e desejando boa sorte cada vez mais no seu programa, e os parabéns pela entrevista com Mendonça Prado. Mendonça é um dos nomes mais competentes, rapaz estudioso, inteligente, e lamentavelmente a política perde esses nomes, mas quem sabe a gente no próximo ano não recupera e o coloca numa posição de destaque que ele merece. Um abraço. Pois não, Mendonça. Esse é, como disse o Kel, né? É um áudio muito especial, que é da doutora Marlene Calombi, uma pessoa que eu tenho muita estima, muito carinho, e uma pessoa que sempre esteve ao lado do doutor João Alves, irmã do doutor João Alves. É uma pessoa que eu gosto muito e fico lisonjeado com a participação dela. Quero apenas dizer que a participação dela me deixou extremamente feliz, né? Eu devo muito ao doutor João Alves e, consequentemente, a toda a sua família, ele e aos seus irmãos. Tem uma colocação aqui de ouvinte desse. Muito obrigado, doutora Marlene, que Deus lhe proteja, Deus lhe abençoe, e quem sabe, não é? Vamos avaliar. Nesse diapasão, Mendonça foi o único que ficou ao lado de João, enquanto muitos se aproveitaram da doença de João quando prefeito. Veja, essa questão da doença de Dr. João Alves, eu hoje vivo um problema da minha casa, não é? Dr. João Alves, ele sofreu também com o Alzheimer. Você, quando está nesse processo, eu diria que é uma doença, porque é uma doença que atrofia, né, o cérebro, né? Mas logo no início você não compreende, né? Dificilmente até os próprios especialistas conseguem detectar já no primeiro instante. Só os neurologistas capacitados que compreendem. O que devo dizer do Dr. João Alves é que foi ele o maior homem público da história de Sergipe, o mais capacitado, e por onde você passa a ver uma obra do Dr. João Alves, foi quem deixou uma estrutura extraordinária para Sergipe desenvolver, progredir, e para que nós possamos ter hoje as condições de vida que nós temos no nosso estado, inclusive de ser um estado promissor, graças a toda uma infraestrutura. Não me refiro apenas a pontes, mas você veja, até o hospital que nós temos ainda é o Hospital João Alves, não é? Que nós temos o hospital de urgência. Hoje é um super hospital. Exatamente. Né? Então mais de 6 mil pessoas trabalhando lá. Pois é. Eu creio que João Alves foi, sem sombra de dúvidas, o homem público que marcou a história do nosso estado. Augusto, lá do restaurante Miguel, um abraço. Filho do Miguel, querido amigo. Acompanhando. Um abraço, Augusto. Tem mais mensagem aqui de ouvinte. Não, nessa não, você repetiu, é outra. Olha, não vai ter jeito nunca, porque o governo compra os cabos eleitoral, enganam os eleitores, muitas vezes os eleitores também são muito indecentes. A Sovento falou meu voto, você paga meu tal de energia. Eu estou devolvendo meu voto e você tem que pagar meu bujão. Se você me der uma carrada de pó, se você me der uma... Então vai contar essa porcaria. Porque quem tem dinheiro vai e paga e compra, e quem não tem dinheiro está sem nada. Vai ter os talos de bem que podem entrar na política e não entra
porque não tem dinheiro. Enquanto o Malaquias tem dinheiro, mas não tem poder, Messias. Essa é a minha opinião. E o Mendonça Prado comenta daqui a pouco, viu? Antes, gente, eu quero lembrar você, olha, o Festival Renault Duo da Renovel foi prorrogado, então, atenção, hein? É verdade o que você ouviu aí. Você ganhou mais 2 dias para aproveitar as ofertas que estão pegando fogo. Tem Renault Kwid, o compacto campeão de economia, a partir de 66.990, com IPI reduzido. Quer mais espaço, conforto e tecnologia? Renault Cardian, com preço especial, a partir de 103.990. Lembrando que o seu seminovo, com grande valorização na troca. Corre que é por tempo limitado, hein? É a promoção Renault Duo. Aproveite. A Renault fica na Avenida Tancredo Neves, Renovel, Tancredo Neves, número 600. Festival Renault Duo, somente nesta sexta e sábado na Renovel. Anotou o endereço? Tancredo Neves, número 600. Eu assino embaixo. Mais uma pergunta. Messias, por que os políticos só falam e não fazem nada? Só fala. E hoje em dia eles estão proibidos até a gente falar a verdade, falar o que a gente pensa, o que a gente deixa de dizer, de pensar. Eu queria só que a política no nosso Brasil não fosse obrigatória. Não ia um pé de pessoa. Você não vota, você tem que pagar para... Porque senão você fica com o título cancelado, você não pode fazer nada. Está errado. Ele diz que o Brasil é liberal, não quer nada. É tudo mentira, tudo invenção. Eu queria que pudessem falar tudo, mas não pode não. Isso é tudo mentira. Não me revoltando, só falo. Cada dia ele inventa uma história para não fazer a verdadeira, para encobrir outras coisas erradas que eles fazem. É um bando de canalha. Há uma intolerância da sociedade, né, com o jeito que está fazendo política hoje. Pois é. Você pode responder a todos os ouvintes, Mendonça. Primeiro eu quero dizer qual foi o primeiro? Falou aqui dos Malaquias, não. Esqueci o nome. Veja, eu acho que essa revolta é natural. Na medida em que as coisas não andam bem, né, nós falávamos aqui sobre a disfuncionalidade do Estado brasileiro, as pessoas não se sentem contempladas com seus representantes. Isso é um processo natural. E há uma distorção mesmo nas campanhas eleitorais, isso é evidente, claro. Falamos também há pouco sobre o uso, inclusive, dos recursos públicos, né? O excesso de emendas parlamentares e assim por diante. Quanto à questão da obrigatoriedade do voto, que Dona Lúcia falou, eu até quero aqui rememorar que quando fui deputado, apresentei uma emenda para instituir o voto facultativo no Brasil. Eu concordo com ela. Nós não podemos dizer que estamos num país democrático com o voto obrigatório. Então foi emenda de minha autoria. Lamentavelmente perdi a votação, né? Mas eu sou favorável ao voto facultativo, sim. As grandes democracias, os países mais desenvolvidos, adotam o voto facultativo. Geralmente o voto obrigatório são nas ditaduras, né? E eu sou contra o voto obrigatório, sempre fui. O Mendonça Prado foi o melhor deputado federal da história de Sergipe, o povo que é Mendonça, concorrendo em 2026. Eu tive a honra e a alegria de ter caminhado ao seu lado em diversas eleições. Homem ético muito competente. Sargento Moraes, presidente do Movimento Polícia Unida e vice-presidente dos Republicanos. Não está faltando chamamento não, viu? Mas já pensou? Confesso que eu não esperava, né? Nesses últimos dias, concedendo entrevistas, tantas manifestações tão bonitas, né? Pedindo... Epifânio do Orlando Dantas, Mendonça Prado, pessoa de caráter e fiel a seus princípios. Muito obrigado a todos. Muitas e muitas mensagens. Vou poder atender todo mundo. Muito obrigado. Com um tempo estourado mesmo. Muito obrigado a Moraes, que é sempre ativo, né? Um grande líder. Bastante. Inclusive participa das associações, das lutas em defesa das forças de segurança. Fica aqui o meu agradecimento. E o agradecimento também ao Epifânio, que é um amigo. O Epifânio é um amigo pessoal, gosto muito dele. E essas manifestações me sensibilizam e me obrigam, obviamente, a tomar uma decisão, mas farei isso no mês de outubro. Agora não, ainda não está maduro, não. Está cedo. Muito obrigado, Mendonça Prado. Muito obrigado, Messias. Foi uma honra participar do seu programa.
temos para esticar bastante esse debate. E para falar publicamente, Messias, eu imagino, eu penso que foi a você que eu concedi a minha primeira entrevista quando foi eleito vereador pela primeira vez. Então, estou aqui, nesse momento em que as pessoas estão falando sobre campanha eleitoral, revivendo. Né? Somos em grandes entrevistas, somos contemporâneos. Em grandes debates. Isso, Nós muito obrigado. Tivemos um debate que eu defendo dessa causa e hoje, infelizmente, não se chegou ainda a uma conclusão. O Brasil é um dos países, para a gente fechar mesmo, que eu estou misturado, de maiores taxas de estupros, né? E foi da sua lavra, quanto deputado federal, sim. A proposta, eu sempre lembro disso, quando eu chamo o assunto ao debate, o feito à ordem, de que Mendonça Prado foi um dos lutadores para que se instituísse a castração química. Apresentei um projeto nesse Apresentou um projeto. Infelizmente, adormeceu nas gavetas do Congresso Nacional. Esse é um projeto polêmico que exige um tempo maior. Então eu vou falar sobre ele em um outro momento, porque as pessoas interpretam mal. Né? Eu quero dizer que esse tipo de procedimento, ele é um tratamento hormonal. Que muitas vezes as pessoas, quando você expressa assim, uma castração química, pensa logo no alicate, né? Eu brincando, né? Eu ia mais antigo na roça, ia pro macete. Tá bom, Messias. Mas parabéns, Mendonça. Muito obrigado, meu querido. Um grande abraço para você. Navegar nas ondas da nossa Rio FM.